Olá, boa noite. Que bom que você está aqui conosco nessa noite. Agradecer pela sua presença, para estarmos hoje juntos, para estudar um dos temas mais fabulosos das Sagradas Escrituras. O que acontece com uma pessoa quando ela morre? Antes da gente começar o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração costumeira. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos que estão deprimidos, vamos orar nesse momento para o Senhor nos iluminar. Aí mesmo onde você estiver, não sei onde você está nesse momento, você pode parar um pouquinho, fechar os seus olhos e nesse momento nos dirigirmos ao Senhor Deus. Oremos. Querido Pai maravilhoso, grandioso Deus, nesse momento te somos gratos pela vida, porque estamos aqui, pela chuva, Senhor, que caiu, agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, que são inúmeras, Senhor. Queremos nesse momento orar por restauração na nossa vida, por restauração na vida de cada familiar aqui representado, por restauração, Senhor, desse mundo doente, das pessoas que estão acamadas, enfermas nos hospitais, Senhor. Que o Senhor possa trazer a restauração vinda do céu, porque sabemos que a tua restauração, ela é completa. Rogamos ao Senhor, através da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça, que nessa noite o Espírito Santo abra a luz do nosso entendimento e que nós possamos estudar a tua palavra, pois é pelo poderoso nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Meus amados, vocês sejam mais uma vez aqui bem-vindos também os que pela primeira vez estão aqui conosco para estudar esse tema maravilhoso. Eu quero dizer que o tema de hoje nós vamos andar um pouquinho pela Bíblia, e se você achar que é muito rápido para você encontrar e confirmar aí na sua Bíblia, você pode correr agora, pegar assim um papelzinho, um lápis. Você pode acompanhar os textos pela tela, aí do YouTube, do seu celular, da sua TV, onde você estiver. E você também, se depois do nosso estudo aqui sobre o que acontece com uma pessoa quando ela morre, se ainda restar alguma dúvida, você pode entrar lá no grupo, certo? O grupo que está aberto. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem em relação ao tema de hoje, que nós, dentro das Escrituras Sagradas, iremos responder. Tá ok? E se vocês também quiserem mais textos para comprovar o que nós vamos estudar nesta noite, você também pode ir lá no grupo e também solicitar, e a gente coloca mais textos para você pesquisar na Bíblia. Mas vamos nesse momento começar, então, o nosso estudo de hoje, que tem como tema o que acontece com uma pessoa quando ela morre. Eu acredito que essa é uma das maiores curiosidades dentro da existência humana. Para onde a pessoa vai quando ela morre? Será que os mortos podem nos ouvir? Será que os mortos podem voltar e se comunicar com os vivos? Será que um dia nós vamos rever os nossos amados que já morreram? A pessoa que morreu, ela consegue entender tudo que está em sua volta? Existe ressurreição ou existe reencarnação? Afinal, o que acontece com uma pessoa quando ela morre? Então, meus amados, as religiões, elas cada uma que dão uma posição diferente. Certo? Tem as religiões que acreditam na reencarnação, existem as religiões que acreditam em ressurreição, existem as religiões que acreditam que quando a pessoa morre, ela vai para determinado lugar, mas eu acho que a pergunta mais importante hoje à noite, a primeira de todas as perguntas é: onde encontrar a resposta? E a resposta, em primeiro lugar, se encontra em Apocalipse, capítulo 1, e o verso 18. Eu acredito que já está aí na tela. Léo, está na tela?
tá? Pois então acompanha aí, vamos ler o primeiro verso desta noite. Diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos parar um pouquinho e olhar para cá. A primeira pergunta da noite, de muita importância para a gente, é onde é que a gente vai encontrar a resposta certa a respeito do que acontece com a pessoa quando morre. E eu quero sugerir a vocês que a resposta está unicamente em Cristo Jesus. Por que em Jesus? Porque, olhe bem, Jesus, ele é o Criador, ele é Deus. Nós cremos nisso, na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Jesus, como Criador, ele sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai. Outra coisa, o próprio Jesus está dizendo aqui no Apocalipse que ele mesmo já esteve morto. Então, ele sabe o que a pessoa sente quando ela morre. Tanto porque ele é Deus, é Criador, como ele também passou pela experiência da morte. E ele diz o quê? Mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E ele diz mais, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus é o único que tem o segredo para desvendar esse mistério. E quando ele diz assim, eu tenho a chave da morte, nós temos que entender uma coisa. Satanás, ele não tem poder de levar nenhuma vida para a sepultura se antes não tiver a permissão de Deus. Então, a gente entender que Deus ele tem um controle da nossa vida e que só irá acontecer conosco se Deus assim permitir, já deve nos confortar. Segundo ponto, ele tem as chaves do inferno. A palavra inferno aqui, ela não está significando um lugar de tormento, onde as pessoas são afligidas por toda a eternidade. Não. A palavra aqui, inferno, no grego, ela está significando sepultura. Lugar dos mortos, para onde todo mundo vai quando morre. Nós vamos para a sepultura. Então, Jesus, ele é o único que tem a chave da morte, certo? Uma pessoa só morre se passar pela permissão dele, mesmo que ele não tire a vida de uma pessoa, mas ele dá a permissão. Então, ele também tem o poder de trazer a vida àquele que morreu. Ele tem a chave da morte. Ele tem a chave da sepultura. Ou seja, ele pode ordenar e uma pessoa pode ressuscitar. O que de fato irá acontecer no futuro. Então, primeira pergunta a ser respondida: onde encontrar a resposta? Em Cristo. E onde é que Cristo revela a verdade? Na Bíblia. Então, vamos agora para o primeiro livro. Gênesis, capítulo 2. Vamos lá para o princípio. Gênesis, capítulo 2. Coloca aí na tela, Léo. Vamos então para Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Olhe bem, vamos primeiro ver de onde é que a gente veio para a gente poder compreender para onde é que a gente vai. Está aí na tela, né? Verso 7. Leiam comigo. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Pare agora um pouquinho, olhe para cá. Como foi que Deus nos criou? A Bíblia não diz que a gente veio da evolução das espécies. Não, a Bíblia não acredita nisso. A Bíblia acredita que Deus ele criou o mundo, é isso que a Bíblia fala, em 6 dias. E no 7º ele descansou. E no 6º dia, ele criou, então, sua obra-prima, que foi o homem. E Deus, ele usa matéria-prima para criar o homem. E ele usa o quê? O pó da terra. E ali ele criou o primeiro homem, que foi Adão. Só que Adão não tinha vida. Era só o corpo. Aí o que é que Deus faz? Deus mesmo se aproxima e sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida.
Esse fôlego da vida, só quem pode dar é Deus. Se hoje o seu coração está aí batendo, se o sangue está correndo aí nas suas veias nesse momento, você está aqui junto conosco, é porque Deus lhe dá esse fôlego de vida. E veja que Deus, ele não coloca uma alma dentro do homem, como muitas pessoas pensam. Essa é a primeira ideia equivocada em relação à morte. Nós crescemos, nós aprendemos, muitas vezes dos nossos pais, das nossas religiões que nós nascemos, do paganismo também, principalmente, que está muito misturado com o cristianismo. Nós aprendemos que existe uma alma independente do corpo. É como se houvesse um ser dentro da gente. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus não colocou um Adão dentro de Adão. Deus, ele fez o quê? Ele criou Adão do pó da terra. E Deus fez o quê? Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. E foi feito alma vivente. A alma vivente é a união do corpo mais o fôlego de vida que Deus dá. Saindo esse fôlego de vida, o homem não é mais alma vivente. Alma vivente é alma pensante, é alma que raciocina, é o ser completo. Então a Bíblia não fala que existe uma alma independente do corpo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que a alma vivente é a composição da matéria, ou seja, o pó da terra, mais o fôlego de vida. Olhe bem, Deus, ele nos criou para a gente viver eternamente. A gente já falou isso no estudo anterior. A morte, ela não é natural, certo? Ela não é natural, por isso que a gente não aceita a morte. A gente não aceita a morte do nosso próximo e a gente também, muitas vezes, tem medo de morrer. A morte, para algumas pessoas, é um terror. É algo que tem gente que não gosta nem de falar no assunto, de tanto medo que tem. Mas isso é justificável. Por que isso é justificável? Porque Deus, ele não criou a gente para morrer. Deus nos criou para viver eternamente. A morte, ela é penal. A Bíblia vê a morte como pena, não como algo natural. É a pena do pecado. Vamos confirmar isso? Aí mesmo você se encontra em Gênesis 2, só que dessa vez a gente pula para o verso 16 e o verso 17. Aí na tela, vamos ler. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, até antes do ser humano cair, não existia morte. Nunca tinha existido morte na eternidade, nunca. Nunca uma flor havia murchado. Nunca uma folha havia secado e caído de uma árvore. Tudo era vida. E Deus nos criou para viver eternamente. Mas havia uma condição. Como houve essa guerra lá no céu, que a gente vem falando desde o segundo estudo, terceiro estudo, houve esse conflito lá no céu, onde um anjo chamado Lúcifer, ele quis ser Deus, e ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos. Então nós passamos a ter duas opções: escolhermos entre o bem e escolhermos entre o mal. A condição para Adão e Eva, e nós descendentes de Adão e Eva, vivermos eternamente, sem nunca experimentarmos a morte, havia uma condição: eles não podiam comer do fruto proibido. Eles podiam comer de tudo, mas aquela árvore era uma provação, era uma prova de obediência. Aquela árvore não era milagrosa, aquela árvore não era maçã, como a alegoria diz. Nunca ninguém comeu aquele fruto, somente eles dois, Adão e Eva. E havia essa condição, e Deus disse: vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Agora vamos para o capítulo 3, aí mesmo onde você está. Capítulo 3, verso 3 e o verso 4. Vamos ver a ordem de Deus e o que o diabo diz a Eva. Leiamos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis. Veja bem, Deus disse o quê? Não coma do fruto, assim vocês vão morrer. A serpente, que era possivelmente um animal muito fabuloso, o anjo que caiu do céu, como era um querubim, é um anjo que tem poder, ele se disfarça de muitas formas, certo? A gente tem que entender que os anjos, eles são muito poderosos, e ele não perdeu o poder dele, Lúcifer. E o que é que ele faz? Ele seduz Eva e fala através de um animal irracional, uma serpente. E ele diz o quê? É certo que não morrereis. Deus disse o quê? Se vocês desobedecerem a minha ordem, se vocês pecarem, vocês vão morrer. A serpente veio e disse o quê? É certo que não morrereis. Amados, em quem Eva acreditou? Ela acreditou na serpente. E ela provou do fruto. Ela não morreu na hora. Ela teve muitos filhos. Adão provou do fruto. Adão também não morreu na hora. A Bíblia diz que ele ainda viveu 930 anos. 930 anos mesmo, contado como a gente conta no nosso calendário. Mas um dia ele morreu. E todas as pessoas que passaram por esse mundo, todo mundo morreu. Com exceção de 2 homens. Só existem 2 homens que a Bíblia diz que não morreram, que eles foram arrebatados vivos para o céu. Um foi Enoque e o outro foi Elias. O resto, todo mundo morreu. E, infelizmente, a nossa sentença é essa, porque somos pecadores. Mas olhe bem, em quem a humanidade tem acreditado hoje? Em quem você tem acreditado? Em Deus ou no diabo? Porque Deus disse, o pecador morrerá. A pena do pecado é a morte. Mas Satanás até hoje continua enganando as pessoas, dizendo o quê? É certo que não morrereis. Ele diz assim, olhe, nem que você vá para o inferno de fogo comigo, mas você não morre não, você só vai mudar de moradia. Não, quando você morre, você vai direto para o céu, mas na verdade você não morre. Não, quando você morre, você se reencarna, ou você vai para outras dimensões. E ele continua pregando a mesma coisa, dizendo, é certo que não morrereis. Mas, na verdade, Deus continua dizendo, morrereis. E o diabo, não morrereis. E olhe bem como essa é uma doutrina que vem desde o Éden, que Satanás conseguiu enganar Eva e que Satanás tem conseguido enganar a humanidade. É a pregação da imortalidade da alma. Ou seja, podem pecar à vontade, vocês nunca vão morrer. Vocês apenas vão mudar de endereço. Mas vamos agora ver dentro da Bíblia um texto importantíssimo ao que Jesus compara a morte. Vamos lá para o Evangelho de João. Qual o fenômeno biológico da biologia humana? Eu acho que é um fenômeno biológico, a gente pode chamar, e não um fenômeno natural. É João capítulo 11, verso 11 ao 14. Olha o que Jesus diz, o que acontece com uma pessoa quando ela morre. O próprio Cristo vai dizer, vamos ler? Está na tela já? Verso 11 a 14 diz assim, isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Amados, vejam que essa doutrina da imortalidade da alma, que quando a pessoa morre, morre o corpo e a alma vai para algum lugar, é uma doutrina que também se estendia nos tempos de Jesus. Quando Jesus disse assim, vou despertar Lázaro do sono, os discípulos não compreenderam. E ele disse, mas Senhor, se ele está dormindo, então está salvo. E Jesus então claramente disse o quê? Lázaro morreu. Se você ler o capítulo inteiro, que não dá tempo a gente ler aqui, mas você pode ler o capítulo 11 do Evangelho de São João, e você vai ter uma noção do que acontece com a pessoa quando morre,
você vai compreender que Lázaro já tinha 4 dias que ele estava morto. Então era inegável. Os judeus, eles tinham uma tradição que eles diziam assim: se um morto ressuscitar até 3 dias, é possível. Mas se ele ressuscitar depois de 3 dias, 4 dias em diante, então a pessoa que ressuscitou aquele morto só pode ser alguém muito divino. Então veja que Jesus ele espera 4 dias. Por quê? Porque Jesus ele queria mostrar ali que era Deus, que ele tem a chave da morte e do inferno, que ele pode ordenar uma pessoa que volte à vida e ressuscitar qualquer pessoa. Então Jesus ele espera o quê? 4 dias. E ele explica aos discípulos que Lázaro está dormindo. Agora vamos pular para o verso 43 e o verso 44. Verso 43 e o verso 44 do mesmo capítulo 11. Nos diz assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amados, se a pessoa quando morre vai direto para o céu, ou quando morre vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai para outro lugar, então Lázaro era um homem bom. Ele era um seguidor de Jesus. Então Jesus, quando fosse ressuscitar Lázaro, Jesus deveria ter dito o quê? Lázaro desce do céu. Mas Jesus não disse isso. Foi que Jesus disse? Primeiro Jesus disse: Lázaro dorme. E depois Jesus disse o quê? Lázaro vem para fora. Jesus ressuscitou Lázaro do sono da morte e chamou do lugar onde ele nunca saiu, da sepultura. Lázaro morreu e ficou na sepultura, adormecido no sono da morte. E quando Jesus então ordena a sua ressurreição, Jesus diz assim: sai para fora. Então isso nos mostra muito um detalhe, que a pessoa quando morre, ela não vai para lugar nenhum. Ela fica na sepultura, como? Adormecida. Vamos ver agora um texto de Eclesiastes que diz o que é que a pessoa morre quando ela, o que é que a pessoa sente quando ela morre. Eclesiastes 9. Lembrando a vocês que nós temos muito mais textos que comprovam a mortalidade da alma, tá? Que nós podemos depois passar para vocês lá no grupo, que não dá tempo a gente ler aqui. Mas vamos para Eclesiastes 9, verso 5 e verso 6. A pergunta é a seguinte: o que a pessoa sente quando ela morre? Vamos ler? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Pare aí, olhe para cá um pouquinho. O que é que a pessoa sente depois que ela morreu? Ela não sente mais nada. Sabe por que ela não sente mais nada? Porque quando a pessoa morre, morre tudo. Morre os pensamentos, o cérebro para de funcionar, o coração para de bater. A pessoa morre por completo. É uma morte não só física, mas é uma morte também racional. Veja que aqui está dizendo na Bíblia que os mortos não podem mais sentir amor, não podem mais sentir inveja, não podem mais sentir ódio. Eles não têm mais nenhuma consciência do que se passa embaixo do sol, ou seja, no planeta Terra. Eles jazem no esquecimento. Amados, Deus seja louvado por isso. Você já imaginou uma pessoa morrer e ela ficar sabendo de tudo que está acontecendo na sua família, nas coisas aqui desse planeta Terra, vendo sua família sofrendo,
vendo as coisas desandando nesse mundo, que sofrimento crucial não seria para uma pessoa que morreu? Seria terrível. Seria terrível para essa pessoa, mas não, ela jaz no esquecimento. Tem pessoas, olha, tem maridos que nunca deu uma flor à esposa. Nunca deu um buquê de rosas à esposa. Aí a esposa morre e coloca aquela coroa de flores com aquela homenagem. Não adianta nada. Essas homenagens que as pessoas fazem aos mortos, colocam aquelas flores, aquelas coroas, isso serve para a família. A família que está ali, que está sofrendo, aí vê aquela coroa de flores, vê o quanto aquela pessoa que morreu era estimada. Isso ajuda muito a confortar. Eu acredito a quem está passando por esse momento delicado da morte. Mas a pessoa mesmo que morreu não adianta de nada. Se você tem que dizer que ama alguém, você tem que dizer enquanto ela está viva. Se você tem que pedir perdão a alguém, se você tem que se reconciliar com alguém, você faça isso logo. Porque depois que a pessoa morrer, ela não tem mais noção de nada. Ela está num sono profundo, que é o sono da morte. Olhe, uma das cenas que mais me marcou na minha infância, que eu nunca me esqueci, foi a cena de uma filha que estava brigada com uma mãe. E a mãe foi tomar banho e teve um ataque fulminante e morreu. E a gente viu o desespero daquela filha. Eu me lembro que eu era uma criança e aquela filha só faltava tirar a mãe de dentro do caixão. De tanto pedir perdão, de tanto chorar, arrependida, porque a mãe morreu e elas estavam brigadas. Então, quer dizer, depois que a pessoa morreu, não adianta estar ali chorando no caixão, dizendo que ama, pedindo perdão, tentando reconciliação. O texto bíblico está dizendo claramente, ela não tem mais noção de nada. É uma morte completa. É a morte da mente, do corpo, e esse espírito que existe dentro de nós, que não é chamado de alma independente, mas é o fôlego de vida, ele vai voltar para Deus. Por que ele vai voltar para Deus? Porque na ressurreição, só Deus pode devolver o fôlego de vida novamente. Então a Bíblia é bastante clara em dizer que a morte é um sono. Eu quero dirigir agora para o Novo Testamento novamente, para o livro de 1 Tessalonicenses. Agora vem a pergunta. Eu vou rever o meu amado, a minha amada, o meu filho, minha mãe, meu pai que já morreram? Quando vai acontecer a ressurreição dos mortos? Então nós vamos agora para o livro de 1 Tessalonicenses. Eu só peguei 2 versos para a gente adiantar. 1 Tessalonicenses 4. Eu peguei apenas o verso 16 e o verso 17. Mas você pode ler aí no seu dever de casa, do verso 13 ao 18. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que as pessoas que morreram, ele vai mencionar como elas estando dormindo também. Na verdade, você vai encontrar essa linguagem praticamente em todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo usa muito essa linguagem, aqueles que dormiram, aqueles que dormem, os que dormem no Senhor. Então, você pode ler do verso 13 ao 18. Como o nosso tempo é curto, nós vamos ler apenas o 16 e o 17. Podemos ler? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O ideal era que a gente lesse do verso 13 ao 18, mas, por favor, leia depois, pega a tua Bíblia e leia. Você vai ver aqui que Paulo está dizendo que os mortos todos estão dormindo, certo? Quando Jesus voltar em glória no seu segundo advento, o arcanjo tocará a sua trombeta, ou seja, Cristo dará ordem, acordem,
todos vocês que dormem no pó da terra. E aqueles que ouvirem a voz do Senhor, que são os salvos, os túmulos se abrirão e eles ressuscitarão. Os que tiverem vivos, salvos, serão arrebatados juntos com os ressuscitados e nunca passarão pela morte. Os salvos vivos, eles não experimentarão o que é morrer, assim como Elias não morreu e assim como Enoque não morreu. Mas todos os salvos irão ressuscitar. Agora eu quero só vir para a lógica com vocês. Primeiro ponto, se a pessoa quando morre vai direto para o céu ou vai direto para o inferno ou para o purgatório, qualquer lugar que seja, para que é que Jesus vai voltar a segunda vez? Porque o Apocalipse diz que ele voltará para dar a cada um segundo as suas obras. Mas se cada um já recebeu sua recompensa, então para que ele vai voltar para dar a cada um segundo as suas obras, se cada um já está no seu lugar? Então não tem lógica. Segundo ponto, se cada pessoa quando morre, os salvos vão para o céu, quem são então esses mortos que vão ressuscitar quando Jesus voltar? Porque aqui está dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E todos ressuscitarão juntos, quando o Senhor voltar e o arcanjo tocar a trombeta. Então, se a pessoa está no céu, não tem mais motivo dela ressuscitar. Então, veja aqui que não tem lógica para essa doutrina da imortalidade da alma. Imortal só Deus. Imortalidade só através de Cristo. Sem Jesus não há imortalidade. Jesus é a ressurreição e a vida eterna. Sem ele, não há possibilidade. Outra coisa, nós não cremos em reencarnação. Por quê? Porque se existe reencarnação, não existe ressurreição. Ou você crê numa coisa, ou você crê noutra. A Bíblia só reconhece ressurreição. E essa ressurreição, ela ocorrerá quando Jesus voltar em glória, onde todos os salvos ressuscitarão ao mesmo tempo. Os perdidos, nós já estudamos sobre isso, ressuscitam 1000 anos depois, para então descer fogo do céu e eles receberem a pena da morte eterna, que é uma morte onde não há ressurreição. É uma morte definitiva. Agora, eu quero abrir só um parênteses, a gente já vai para os nossos últimos versos. Eu quero abrir só um parênteses para dar uma curiosidade aqui para vocês. Vocês podem estar pensando, mas Sheila, ninguém está no céu ainda? Ninguém ressuscitou? O que é que a Bíblia diz? Eu vou dizer o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só está lá no céu, hoje e agora, Enoque, que está no 4º capítulo de Gênesis. Ele se tornou tão santificado, ele andou tanto com Deus, que ele não passou pela morte, ele foi arrebatado vivo. Um outro personagem que também está no céu, que a Bíblia confirma, certo? E principalmente no Novo Testamento, porque ele aparece na transfiguração com Jesus, é Moisés. Ele morreu, o diabo não queria, certo? Que ele ressuscitasse, foi necessário Miguel, Jesus, vir lutar e ressuscitar Moisés. Porque Jesus tem um poder, sim, de ressuscitar qualquer pessoa. Moisés apareceu na transfiguração, Moisés está no céu. Outra pessoa que está no céu, Elias. O profeta Elias também não passou pela morte. Veio uma carruagem de fogo e num redemoinho ele foi levado vivo para o céu. Ele representa esse grupo de pessoas que serão ressuscitadas quando Jesus voltar. Desculpe, ressuscitadas não, arrebatadas. Nunca passarão pela morte. Tem mais alguém no céu? Tem. Um grupo de pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Mas a Bíblia não diz quem são. Certo? Essas pessoas já estavam mortas e quando Jesus ressuscitou, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, se eu não me engano, João também, relata isso, que na ressurreição de Cristo, alguns salvos, só salvos, ressuscitaram e subiram com Jesus para o céu, os 40 dias depois que Jesus foi para a eternidade. Mas ninguém pode dizer quem foi, a gente não sabe, é mistério. Fora isso, depois dessa ressurreição, todo mundo continua dormindo no pó da terra. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todo mundo. A Bíblia não diz que ninguém ressuscitou. Agora eu quero ler uma coisa aqui importante com vocês, a gente já vai terminar. Vocês vão voltar aí para 1 Coríntios 15.
é importante também esse texto aqui. Você pode ler esse texto, esse capítulo inteiro, maravilhoso, falando sobre a pessoa quando morre. Mas nós escolhemos apenas aqui só poucos versos, tá? Para a gente concluir. Capítulo 15 de 1 Coríntios, eu quero que vocês leiam comigo o verso 35. Certo? Acompanha aí na tela ou na sua Bíblia, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Olhe bem, olha que pergunta interessante. As pessoas dizem o quê? Que a pessoa quando morre, na verdade, não morre. Né? Que foi isso que Satanás disse a Eva. Não, é certo que vocês não vão morrer. Deus dizendo, vocês vão morrer. Porque vocês são pecadores. A pena da morte, a pena do pecado é a morte. Então, olhe bem, o que é que as pessoas dizem? Não, Sheila, mas quem morre é o corpo. O corpo vira pó e o espírito é quem ressuscita. Não é isso aqui que diz a Bíblia, não. Aqui já está perguntando em que corpo vem, certo? Em que corpo ressuscita os que morrem. A gente não ressuscita em espírito, a gente ressuscita em corpo. Por quê? Porque não existe uma alma dentro de nós. O que existe, o que nós somos, nós já somos a alma vivente. A união do pó da terra, mas o fôlego de vida. Então, não existe isso da matéria morrer e o espírito ressuscitar. Nós vamos ler o 35 e vamos depois pular para o 42 até o 44. A Bíblia deixa bem claro. Vamos ler de novo o 35, Léo? A pergunta: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? O apóstolo Paulo agora vai responder do verso 42 ao 44. Leiam comigo. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção.